A Amazônia, com a sua biodiversidade única e a vastidão de recursos naturais, sempre atraiu a atenção de potências estrangeiras. Durante o século XIX, em plena era imperial, o Brasil enfrentou pressões constantes para abrir a região para a exploração internacional. Neste contexto, a borracha tornou-se um produto altamente valorizado, impulsionando economias e transformando mercados. Mas essa corrida por riqueza trouxe consigo conflitos, explorações e também devastações. O Brasil se viu em uma encruzilhada: como proteger sua vasta floresta tropical e as comunidades nativas que nela habitavam, ao mesmo tempo que respondia às demandas externas por desenvolvimento econômico. Marechal Cândido Rondon foi uma das figuras que defendia uma abordagem mais respeitosa em relação aos povos indígenas, enquanto o governo implementava políticas de proteção ambiental. No entanto, a exploração ilegal e os interesses corporativos continuavam a ameaçar essa rica região. Ao longo deste documentário, vamos analisar as tensões entre o nacionalismo brasileiro e as pressões imperiais que moldaram não apenas a história da Amazônia, mas também o futuro do Brasil e do planeta. No século XIX, durante a expansão colonialista, a Amazônia brasileira despertou grande interesse internacional, especialmente entre países da Europa e da América do Norte. A região, rica em recursos naturais ainda pouco explorada, era vista por esses países como uma terra promissora, mas subaproveitada. Eles propunham a ideia de internacionalizar a Amazônia, alegando que o Brasil, por ser considerado um país subdesenvolvido, não tinha condições de administrar e proteger um território tão vasto e cheio de potencial. No entanto, essas propostas, que pareciam ser movidas por intenções científicas e de progresso, escondiam um forte etnocentrismo. Os estrangeiros que visitavam a floresta amazônica enxergavam ela como um paraíso perdido nas mãos de um país incapaz de valorizá-la. E assim, eles defendiam que as nações mais poderosas e civilizadas deveriam assumir o controle da Amazônia sob o pretexto de melhor utilizá-la e protegê-la. Essa perspectiva ela era uma clara demonstração do etnocentrismo da época, onde a cultura e as capacidades dos países desenvolvidos eram consideradas superiores e as nações em desenvolvimento eram vistas como inadequadas para governar seus próprios recursos. Dom Pedro II foi um imperador que valorizou muito a ciência e a cultura. Ele era um líder estratégico, entendia a importância da Amazônia e promoveu expedições para fortalecer a presença do Brasil. Para ele, defender a Amazônia era uma questão de honra. Ele usou a diplomacia para fazer com que a Amazônia seja reconhecida, fazendo ela ser algo de exploração e tudo. Por conta disso, ele teve que passar por cima de dificuldades através de expedições, independências nacional e internacional. Oi, gente, bom dia. Então, vou falar aqui para vocês um pouquinho sobre a minha parte do trabalho de História de Rondônia, que é a navegação do Rio Madeira e a abertura do Rio Amazonas a navegações internacionais. É super importante a gente começar ressaltando em que período que isso ocorreu. Tudo que eu vou contar para vocês aqui ocorreu no século XIX e assim, a Amazônia sempre foi vista como um local de extremo difícil acesso para os países que queriam ter as explorações das nossas terras, dos nossos bens. E assim, a primeira rota que a gente conseguiu ter foi a do Rio Madeira. E assim, começaram a surgir discussões sobre essa possível abertura para os países europeus e os Estados Unidos conseguirem ter acesso. Aí fazer as explorações. Só que assim, com o tempo, eles realmente conseguiram ter acesso a isso, só que assim, ocorreram alguns imprevistos que eu acredito que não eram programados para acontecer, que foi o aumento da influência estrangeira, a intensificação da exploração econômica e o principal e o mais prejudicial, todos foram, mas um dos principais foram os impactos negativos no nosso meio ambiente. No século XIX, a América do Sul vivia um período de transformações profundas. Novos países emergiam, buscando definir suas identidades e fronteiras em um cenário de crescente interesse por seus recursos naturais. Em meio a essa busca por soberania, o Brasil e a Bolívia se encontravam em um momento crítico. A Amazônia, rica em biodiversidade e recursos como látex, atraía a atenção de potências internacionais. A disputa territorial entre esses dois países se intensificava.
alimentada pela necessidade de controle sobre essas riquezas. Em 1867, os governos do Brasil e da Bolívia assinaram o Tratado de Ayacucho, também conhecido como Tratado da Amizade. Este acordo foi um marco na diplomacia sul-americana, estabelecendo uma linha de fronteira que buscava evitar conflitos armados. O tratado não apenas definiu limites políticos, ele também buscou proteger os recursos da região. No entanto, as consequências foram complexas. Enquanto o Brasil intensificava sua exploração econômica na Amazônia, as comunidades indígenas enfrentavam desafios significativos à sua soberania e modos de vida. O Tratado de Ayacucho exemplificava as tensões entre desenvolvimento e preservação, que ainda ressoam na atualidade. As fronteiras definidas naquele momento mudaram não apenas a geografia política da região, mas também as relações sociais e ambientais que persistem até hoje. Então, vou falar um pouco a respeito de Visconde de Mauá e a Companhia de Comércios e Navegações da Amazônia. Visconde de Mauá, ele foi um importante homem de negócios e político do século XIX. Ele é conhecido por seus auxílios ao desenvolvimento econômico do nosso país, especialmente na região da Amazônia. A Companhia de Comércios e Navegações da Amazônia, ela foi fundada em 1865 por Evangelista de Souza, com o objetivo de desenvolver a navegação e o comércio da região amazônica. A companhia ela visava fomentar o comércio, facilitando a exportação de recursos como borracha da Amazônia. Além disso, tinha a intenção de aperfeiçoar os suportes da região, ajudando a meio de fazer novas rodovias e portos. Sob o poder de Visconde de Mauá, a companhia teve impacto significativo no aumento econômico da Amazônia e ele investiu em barcos a vapor e na modernização, também tomando eficácia no escoamento e o feito local. Apesar dos avanços, houve muitas dificuldades e a estabilidade política da época também afetou muito. Os feitos de Visconde de Mauá na Companhia de Comércios e Navegações da Amazônia é um marco no desenvolvimento econômico da região e seu legado não é apenas inovações, mas também uma visão de inserção nacional. Bom, sobre a navegação estrangeira, o Brasil teve que abrir parte dos seus rios à navegação estrangeira devido à pressão internacional. A decisão de permitir que embarcações de outros países usassem o rio Amazonas foi importante para a região. Por um lado, isso trouxe novas tecnologias e estimulou o comércio, integrando mais a Amazônia ao mercado global. Por outro lado, aumentou a influência de potências estrangeiras na política e na economia local. No pareamento brasileiro, houve um debate intenso sobre como equilibrar a soberania nacional com a necessidade de atrair investimentos externos. Olá, bom dia a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Luiz Gazes e sua expedição amazônica. Entre os anos de 1865 e 1866, o naturalista suíço Luiz Agassiz fez uma expedição científica à Amazônia, com apoio de instituição dos Estados Unidos, para estudar a flora, a fauna e a geologia da região. No entanto, sua visão era marcada por preconceito e racismo, e ele via a Amazônia também como um lugar onde a preservação de países civilizados era justificável. Embora sua expedição também tenha ajudado no avanço do conhecimento científico sobre a região, também foi usada para apoiar os argumentos a favor do controle estrangeiro à Amazônica. A história da Amazônia no século XIX nos revela como a geopolítica, o comércio e a ciência se entrelaçam em uma luta pela soberania e pela exploração dos recursos naturais. Dom Pedro II, Mauá e outros protagonistas dessa história enfrentaram desafios intensos para manter a Amazônia sob o controle brasileiro. Esses desafios incluem a necessidade de desenvolver infraestrutura como estradas e portos que facilitassem o escoamento de produtos como borracha e madeira, essenciais para a economia da época. Além disso, a presença de potências estrangeiras que viam a Amazônia como um território rico em recursos intensificou a competição por influência na região. A luta pela soberania não se limitava apenas a questões econômicas, mas também envolvia aspectos culturais e sociais, com a necessidade de integrar as populações indígenas e locais ao projeto nacional. Entretanto, as pressões internacionais mostraram que o futuro da floresta sempre esteve no centro das disputas de poder global.
A Amazônia, com a sua vasta biodiversidade e recursos hídricos, tornou-se um símbolo de luta ambiental e de direitos humanos, atraindo a atenção de ativistas e de governos. Ao revisitar esses eventos, percebemos como a Amazônia continua sendo um território estratégico, não só aqui no Brasil, mas em todo o planeta. Hoje, a floresta enfrenta novos desafios, como o desmatamento e as mudanças climáticas, que exigem uma abordagem colaborativa e sustentável para garantir a sua preservação. A história da Amazônia é, portanto, um reflexo das complexas interações entre o desenvolvimento, conservação e a luta por justiça social, que permanecem relevantes até os dias de hoje.